causa um impacto. Eu falo não só da gente na sociedade, quando a gente fala do projeto, como a sociedade em si faz conosco, igual foi o seu caso, né? E já aconteceu também casos assim, semelhantes comigo, que me emocionou muito, muito mesmo, de nem sei assim explicar, só de lembrar eu dá vontade de chorar, porque é muito gratificante e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque é criança, você está tratando ali com um ser que está em formação. Então, é uma responsabilidade enorme. Quando eu falo assim que do impacto, eu falo exatamente isso, porque a gente causa um impacto na vida de cada criança, de cada filho, né, que está ali em formação. E eu lembro que um dia, uma criança, né, ela chegou aqui na aula e começou, ela era muito espontânea, muito brincalhona, muito fusona, só que esse dia ela chegou, sentou, não falou nada, e eu estranhei, né, porque ela não quis se abrir, não quis falar nada, e a aula todinha foi assim. E aí, né, eu peguei, tentei interagir, porque não estava funcionando muito. E eu comecei a bolar uma estratégia. Chamei ela para poder vir na parte da tarde, porque eu dou aula de reforço amanhã e à tarde e às vezes à noite, né? E aí chamei ela, convidei os meninos para vir também, né? Juntamente formei o grupinho dela, que ela gosta, que é a da manhã, como ela não conhecia quase ninguém da parte da tarde, né? Porque são horários diferentes, para ela não se sentir mais isolada, eu chamei todo mundo. Aí, né, me vesti de palhaço, peguei umas coisas, fiz tipo, uma festinha, né? Chamei ela. E nesse dia, eu peguei alguns livros, né, e fiz um varal de livros e achei foi surreal. Cada um deles, né, estava nessa formação de aprender a ler e cada um deles foi chegando e falou: ô tia, ai que máximo, ó, tem livro, tem isso, tem aquilo. E ela chegou, né, me abraçou e falou assim: pô, tia, sabe aquele livro que você tinha emprestado? Eu consegui ler, terminei de ler. Aí, né, eu peguei assim, sério? Aí ela falou: sério, tia, sério? Hoje de manhã eu não estava conseguindo falar, né? Mas aquele livro me tocou, eu terminei, eu consegui ler. Aí aquilo me emocionou, sabe? Muito. Aquele dia eu fiquei assim, em êxtase, fiquei muito agradecida. E eu fiquei em êxtase mesmo, porque ela tinha muita dificuldade na fala, ela tinha muita dificuldade de se comunicar, né? E só que aí ela estava vindo, estava conseguindo se comunicar, estava vindo nas aulas mais alegre, e nesse dia ela não estava falando, sabe? Foi como se fosse um retrocesso em tudo que a gente tinha feito já. E aí, graças a Deus, nesse dia tinha mais gente comigo, tinha bolado uma equipe, né? Aí eu saí com ela um pouco e eu chorei, fiquei assim, em êxtase mesmo, porque a gente sabe o quanto a gente pode ser tocado por eles e o quanto a gente pode tocar, sabe? E foi um impacto muito grande na minha vida. Eu falo que essa graduação de pedagogia tem me mostrado muita coisa mesmo. Foi um mundo que se abriu, porque eu sempre gostei de ler, sempre amei ler, eu sempre amei pesquisar, a minha vida toda eu gostei, sempre, tudo eu aprendi a ler cedo, porque minha mãe falava que eu era muito pra frente, eu era muito esperta, eu gostava de ler tudo, e meu irmão já estava na escola, e aí eu sempre ficava pegando os cadernos dele,
tentava ler, então ela pegou o que ela podia, né? Ela começou a me ensinar também a ler. E aí eu comecei a entrar na pesquisa científica, onde eu me encontrei. E através da pesquisa científica, eu consegui, né, ensinar muitas crianças a lerem, o básico, eu fui aprendendo. E eu sei que a educação não é, como se diz, não é muito levada a sério aqui no Brasil. Eu gostaria muito que fosse o seu, o meu, o trabalho de todos os professores. Não é fácil, é árduo. Eu falo porque às vezes eu não durmo, eu passo dias assim virado, porque é difícil, é muito difícil. E ver que esse impacto aí, da história da faca, e me fez lembrar desse momento. Eu acho que foi diferente, né, em certos aspectos, mas são coisas que a gente vai lembrar pro resto da vida da gente. A gente vai contar para os filhos, para os netos, para nossa geração futura aí, porque é uma coisa que mexe com a gente, sabe? E eu tenho certeza que essas crianças que você passou pela vida delas também vão lembrar, porque lembra, eu já trabalhei com crianças que hoje já tá na pré-adolescência, que nem estão mais comigo, que me encontram na rua, me chamam de tia, praticamente tem a mesma idade. Então, é muito gratificante e muito cansativo, como eu disse, né? Porque é uma área muito, entre aspas, aqui, né? Rejeitada pelos governantes, pelas políticas públicas. Eu gostaria que fosse mais vistas, né? Porque seria uma, né, como eu posso dizer, um impacto bem maior no sentido de mudança de vida na vida de muita criança, né? Na marginalização, tiraria muita criança das ruas, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim, não é da forma que a gente quer. E como você disse, a gente não consegue, né, às vezes, mudar o mundo. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Para mudar o nosso contexto. E eu amei falar com você, sabe? Essa entrevista foi incrível. Eu vi que nós temos pontos bem parecidos. Você também já fez, né? Como você não sei se ainda está fazendo, né? Mas você faz muita coisa na área social. Eu também faço muito. E eu nem saber disso também. Foi muito bom a nossa conversa, o nosso diálogo. E eu gostaria que você falasse mais um pouco se você quisesse, né? Deixe que você à vontade para você expor mais a sua opinião, ou de algum ponto a mais que você querer falar do que eu falei aqui agora, né? Pode ficar à vontade, tá bom? Não, tranquilo, obrigado, Larissa. Claro. Então, só para aproveitar, né, pegando a fala que você trouxe aí em relação à questão da educação, o que eu percebo é que há eu sempre, assim, sempre observo muito, as pessoas, a educação, a escola principalmente, há uma inversão muito grande de valores, né? Então, por exemplo, hoje, né, a gente tem uma sociedade em que pais e mães querem que a escola faça a função que não é da escola. Então, por Verdade. exemplo, educar uma criança não é função da escola. Quem educa a criança é pai e mãe. Pai, vou falar de novo, pai e mãe. Por que eu falei pai? Porque não, porque normalmente, né, o que a gente vê são mães educando. E o pai, né, apenas ali, vou passear com meu filho, vou dar isso. Muitas vezes o que a gente vê são pais ausentes na educação dos filhos, no sentido de achar assim, não, eu ajudei a mãe do meu filho. Não, você não tem que, o pai não tem que ajudar, né? Porque quando a criança está ali no contexto familiar, é um compartilhamento entre pai e mãe, né? Os dois têm responsabilidade. Não é só a mãe. A mãe, a mulher, ela é muito sobrecarregada na educação do filho.
né? A gente vê poucos pais que realmente se comprometem, né? Quando eu falo pais, é pai, tá, gente? Porque eu não estou falando pais aqui, pai e mãe, não. Mãe é mãe, pai é pai, né? Então, a gente tem muito essa coisa da família delegar à escola, função que não é da escola. E a escola, de certa forma, ela acaba aceitando, porque nós temos também um modelo educacional em que hoje, né, as escolas, principalmente as escolas particulares, elas precisam de alunos, né, principalmente as escolas de pequeno porte, médio porte, porque você tem as escolas de grande porte, que são escolas que quem frequenta é quem tem muito dinheiro, a gente tem que dizer isso, né? É uma parcela da população que tem dinheiro para pagar uma mensalidade de R$ 1.500 para uma criança de 5, 7, 8 anos, né? Ou então uma mensalidade de R$ 2.000, R$ 2.500 para um jovem aí, para um menino adolescente. Mas as escolas de pequeno e médio porte, elas precisam, né, daquele aluno, então elas acabam fazendo um papel que não é delas, que é essa coisa de achar assim, né? Às vezes o pai, a mãe chega na escola, meu filho, o que a escola está fazendo? Meu filho está mal educado. Não, pera lá, pera lá. Educação é tarefa do pai e mãe. A escola escolariza. A escola, ela abre as portas para que a criança tenha acesso, né, ao conhecimento. Porque quando eu falo conhecimento, tem que diferenciar de informação. Porque, por exemplo, você está dando uma aula de química, ou de física, ou de biologia, seja lá o que for. Aí o professor passa lá no quadro um monte de coisa. Aquilo não é conhecimento, aquilo é informação. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento é outra coisa. Informação, né? Então, assim, eu penso que há uma sobrecarga em relação às escolas e há também um projeto de desqualificação de professoras, de professores, né? Que vem acontecendo já há algum tempo na nossa sociedade por parte de algumas pessoas, né? Por parte de alguns agentes públicos, né? Por parte de algumas pessoas que insistem em dizer que o professor não trabalha. Por exemplo, durante esse processo em que as escolas ficaram fechadas, foi muito comum escutar de pessoas dizendo assim, o professor não está trabalhando, esses professores não querem trabalhar. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho muitas amigas que são professores e professoras, trabalharam o dobro, além de trabalhar o dobro, para quem não Gastaram sabe, em dobro em tecnologia. não, e ainda tem um detalhe, né? O assédio moral. Muito assédio Isso. moral por parte de escolas particulares, né? E uma sobrecarga de fazer coisas que, por exemplo, muitas pessoas não têm intimidade com uma câmera, com essas novas tecnologias, e tiveram que, do dia Aprender. para a noite, aprender. Aí alguém vai dizer, poxa, mas é obrigação. Para. Não. A obrigação, não, porque pensa num professor ou numa professora, por exemplo, de escola pública, que tem que dar aula em 3 escolas para poder ter um salário digno, para poder ter uma vida digna. Então, essa pessoa, ela não vai ter tempo de parar e fazer uma formação. Então, e a gente tem um modelo educacional que é neoliberal, né? A gente tem um modelo educacional, principalmente com essa reforma do ensino médio, que ele veio para formar mão de obra barata. Não vou aprofundar Isso. aqui, quem quiser aprofundar, tem vários textos escritos, tem várias pessoas aí da área de educação que falam sobre isso, né? Mas é apenas para as pessoas entenderem que nós temos um modelo educacional e um sistema educacional que, de certa forma, não acompanhou a evolução, né, do século XXI. Está Então, por exemplo, nós temos regredindo. temos uma escola que, de certa forma, parou no tempo, com Parou. algumas escolas que caminham, né? Mas, assim, temos muitas escolas que pararam no tempo. Não é culpa. E aí, às vezes, a pessoa fala, esse professor... Não, para aí, ó. Não é o professor ou a professora. Esse professor, essa professora, estão inseridos em um sistema que está posto. Ele tem que reproduzir. E se ele quer mudar isso, ele vai enfrentar muitas barreiras. A escola, os pais, as mães, a família vão enfrentar várias barreiras. Então, eu acredito, Larissa, que, como você disse lá atrás, a literatura, a arte, de uma forma geral, ela é um caminho, ela é uma possibilidade de uma aprendizagem
que sai desse sistema engessado, desse sistema já pronto, que vem de cima para baixo. Porque quando você trabalha com a literatura, com a arte, ela é fruição, ela traz encantamento, ela traz, né, ela vai trazer para a criança, né, para o jovem, não apenas o encantamento, né, mas ela vai trazer também um acalento, um alívio no momento de dor, né? Porque, como eu disse lá no início, uma obra literária, ela tem essa possibilidade, não é o objetivo principal, como eu disse. Para mim, a literatura ela tem que ser prazerosa. Eu não tenho que ter a literatura como algo que tem que ser pedagogizado ou didatizado. A literatura tem que ser prazerosa, né? Mas ela pode e ela faz com que o sujeito, né, com que a pessoa que está ali em contato com a obra, com que ela tenha um momento de fabulação, com que ela tenha esse momento de se encontrar com ela mesma, se identificar no personagem, e aí vai trazer esse acalento, vai trazer esse alívio, né, vai trazer esse momento em que vai encantar. E eu acredito que é preciso cada vez mais nas escolas as pessoas compreenderem o quanto é importante as crianças terem acesso a bibliotecas. As bibliotecas elas têm que ser o lugar mais frequentado dentro de uma escola. E muitas escolas não têm esse espaço como um espaço onde as crianças e os jovens frequentem. Então, eu acredito que é preciso que pais e mães não entendam que a escola ela é parceira. E a escola precisa entender que pais e mães são parceiros. E essa parceria ela tem que ser feita em uma construção em que o diálogo esteja presente, em que não ocorra, né, nem de um lado nem de outro acusações, ou que não ocorra esses atritos, mas tem que haver um acolhimento da escola para com a família e da família para com a escola. É uma via de mão dupla. Se isso não acontece, a gente vai ter muitos atritos. E aí eu queria, só para finalizar, trazer uma questão que inclusive, eu já falava disso em 2020 com uma amiga que a gente formou junto numa pós em Direitos Humanos, ela é psicóloga, Lucinei, e a gente já discutia isso em 2020, né? Os efeitos desse afastamento das crianças e adolescentes da escola e o pós, quando as escolas voltassem. A gente tem visto aí, para quem acompanha as notícias, a gente tem visto muito casos de violências, né? Alunos que têm tido problemas aí de violência física, né? De alunos que esfaqueiam, aluno que já esfaqueou, aluno que botou fogo no outro. Agora, ontem, eu vi um vídeo, né, de um profissional da educação de uma cidade aqui de Minas Gerais, que ele fala com o aluno de uma forma muito agressiva, e aí todo mundo critica, mas ninguém pensou o quanto esse professor já deve estar sobrecarregado. Então, esse adoecimento que a gente está tendo, né, na questão da saúde mental, é tanto para as crianças e adolescentes quanto para os profissionais da educação. Isso. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa, né, saber como acolher. E muitas escolas não se prepararam para isso. Não. E isso, eu acredito que isso tem a tendência a se agravar, porque foi muito tempo fora da escola. E agora é o momento em que esses conflitos vão acontecer. Então, a gente precisa estar atento, né, à saúde mental dos profissionais e das profissionais de educação e das crianças e adolescentes. É preciso estar atento. É preciso que as escolas e que os pais e mães estejam atentos a isso, para que outros profissionais, como, né, o psicólogo, um psicanalista, né, para que esses profissionais sejam convocados para, juntamente as escolas, pais e mães, fazerem um trabalho em relação à saúde mental. É muito importante. E um outro instrumento que pode contribuir muito para isso é a literatura. A literatura ela pode contribuir muito para essa questão da saúde mental. Então, eu deixo esse recado aqui. Vamos ficar atentos com a questão da saúde mental dos profissionais da educação, e as profissionais e os profissionais, e com as crianças e adolescentes. É preciso estar atento e forte, porque senão nós vamos... Mas as pessoas precisam ficar atentas a isso. E deixar um recado também para que as pessoas entendam a importância da literatura. Ninguém é obrigado a ler. Leia por prazer. Leia
né, por identificação com um assunto que, se você não gosta de ler, se você fala assim, eu não gosto de ler, todo mundo lê. Bula de remédio, outdoor, lê mensagem de WhatsApp, lê Twitter, lê, sei lá, Facebook, para quem tem Facebook, né? Lê uma ou outra matéria. Então, todo mundo lê. A questão é ler o quê? Né? A gente fala muito que o Brasil é um país de poucos leitores. Mas leitor de quê? Para quem? Você tem que ler o quê? Ler para quem? As pessoas leem. Né? Eu faço parte de um projeto que é do Instituto Livros em Todo Lugar, que é criado pelo Alfredo Lima, Farelo de Quial, Robin Hood da Quebrada, meu amigo, meu irmão, né? Que é um projeto que tem como intuito, na Quebrada, onde ele mora, que é no bairro Nacional, em Contagem, já são 8 anos de projeto, já são mais de 20 mil livros que foram distribuídos na comunidade. Né? Esse projeto ele tem como intuito formar leitores, mas leitores que busquem o livro porque eles querem buscar. Não tem nada obrigando. A leitura não pode ser obrigatória. Ninguém pode obrigar ninguém a ler. A leitura tem que ser prazerosa. E a pessoa tem que descobrir o que vai fisgar, né? O que vai ser aquilo que vai fisgar ela, e a partir daí ela se torna uma leitora. Eu não posso querer que o outro leia o que eu leio. Né? Isso é uma imposição, isso não existe. Ah, fulano tem que ler isso, aquilo. Não, pera lá, vamos devagar, né? Cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo. O importante é que quando eu for falar para a pessoa de literatura, que eu não imponha aquilo que eu gosto, mas que eu fale com paixão, que eu desperte no outro gosto, porque meu olho brilha, porque eu falo com paixão, mas sem querer que o outro, né, leia por obrigação, mas leia por prazer. Olha, o que você gosta de... Eu gosto muito de perguntar, por exemplo, quando eu estou lá na livraria, às vezes a pessoa fala assim, eu estou procurando um livro para ler. A primeira coisa que eu faço, o que você gosta de ler? O que você tem de interesse? Porque aí eu vou conseguir entender, não, essa pessoa gosta de romance. Tá, mas romance, mas você gosta de algo mais específico? Ah, gosto. Então, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar algumas obras que pode ser que você se interesse. Eu vou falar um pouquinho e tal, pode ser que você se interesse. Porque é muito... igual, né? Às vezes a pessoa fala, o que você acha desse livro? Eu posso ser irresponsável, falar o livro é bom e não ter lido, mas é muito mais honesto, não só como livreiro, mas também como alguém que é leitor ou leitora, dizer, olha, eu não li ainda, né? Eu não posso te dizer a respeito. Mas eu li um outro que eu posso te falar dele, se você quiser. Né? Eu não posso obrigar a pessoa a ouvir o que eu tenho para dizer. A gente não pode fazer isso. Eu acho que isso é um equívoco, a gente chegar para o outro, olha, escuta aqui, eu tenho isso. Isso é uma imposição, isso de certa forma, até autoritário. Eu acredito que o diálogo, né, a outra pessoa também tem que estar disposta a ouvir. Né? Eu não posso chegar com o discurso do colonizador, onde eu chego ali e vou colonizando as pessoas, como os colonizadores fizeram, né? Como foi feito aqui no Brasil, quando invadiram essa terra aqui, né? E colonizaram, né? É como, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, né? É como, por exemplo, você chega aqui, invadiram essa terra, aqui já estavam os povos originários, os indígenas, que já tinham as crenças religiosas, chegaram aqui e impuseram outra crença. Espera lá, eu não tenho que impor ninguém a crença que eu tenho de religião. Eu tenho que respeitar a crença do outro. Né? Eu não tenho que achar que a minha religião é a única que vale. Espera lá, eu tenho que entender que, né, cada um acredita no que quer. Ah, mas se você não acreditar nisso aqui, você vai queimar no fogo do inferno. Você vai arder nas chamas do inferno. Não, você não vai arder em lugar nenhum. Você crê no que você quiser. Agora, você me permite apresentar o que eu acredito? Você me permite? Permito. Então, deixa eu te falar, depois você pensa no que você quiser. Né? Não, você tem que vir para seguir, segue o que eu estou seguindo, que é muito bom. Não, a mesma coisa com a literatura. Você me permite falar para você de um livro que eu li? Permito. Então, se a pessoa permitiu, então ela já está abrindo para você as portas da percepção. Né? Ela vai abrir as portas da percepção para você. A partir do momento que é uma coisa que tem uma via de mão dupla, aí funciona muito mais. Aí provavelmente vai ter um efeito para quem está ouvindo. A mesma coisa em relação a mim. Se alguém diz para mim assim, olha, tem que te contar uma coisa. Não, eu não quero ouvir agora. Agora não. Deixa para outro momento. Eu não estou no momento legal de ouvir. Aí a pessoa insiste, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ouvir. Eu vou ouvir por obrigação, mas vai entrar aqui e sair aqui. Então, eu acredito que a gente precisa cada vez mais
fazer com que o diálogo prevaleça, né? Mas um diálogo respeitoso, em que eu escute o outro me escute, eu respeito o momento do outro, o outro respeite o meu momento. A gente precisa disso em todos os lugares, né? A gente precisa disso na escola, a gente precisa disso no campo político, no campo religioso, né? E aí eu queria só fazer um adendo aqui. Quando eu disse agente público lá atrás, o que eu chamo de agente público? Prefeitos, governadores, senadores, deputados, né? São agentes públicos, porque políticos somos todos nós. Política, todos nós fazemos. Isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento é política. Nós estamos falando das questões públicas que dizem respeito à polis, à cidade. Então, eu não chamo um agente público de político. Por quê? Há um discurso que é feito, aquele político, não, pera lá, aquele político não, aquele agente público que foi eleito para exercer um mandato durante 4 anos, do qual você, mesmo que não tenha votado nele, você também é responsável por, né, fazer com que ele cumpra aquilo que ele falou. Você pode cobrar dele, independente se você votou nele ou não. O voto é a arma que a gente tem, mas de todas, eu acredito que seja menor, porque, independente de eu ter votado ou não naquele candidato, eu, como cidadão, eu preciso cobrar de todos. Eu preciso estar atento ao que todos esses agentes públicos estão fazendo, porque tudo que eles fazem reflete na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E se nós, enquanto cidadãos e cidadãs, não estamos atentos a isso, nós somos engolidos, nós somos achincalhados, né? Nós somos simplesmente deixados de lado. E as decisões são tomadas independente daquilo que a gente tem ou não de percepção. E é preciso que a gente entenda, como você diz, quando você disse aí da política pública, que nós podemos também formular políticas públicas para a educação, apresentando tem isso. Voz, na verdade. Nós todos temos voz, né? E a nossa voz está onde? Na força da nossa união. Então, quando a gente tem a educação, a gente tem também possibilidade de apresentar políticas públicas. Eu estou na minha comunidade, eu estou vendo que ali precisa de uma política pública no que diz respeito à educação, eu vou me juntar, eu vou formular, eu vou apresentar para esse agente público que está na Câmara de Vereador, vou pedir uma audiência pública para que a gente possa discutir isso com a sociedade civil e com aqueles sujeitos, aquelas pessoas que estão ali ocupando cargos públicos durante um período. Aquilo vai ser discutido. E a política pública, quando ela é votada e se transformada em política pública, ela não pode ser retirada por outros que vierem depois, porque ela é política pública. As pessoas precisam entender isso. E a educação, ela é um meio, mas não adianta eu achar que a educação é o único meio. Não é o único. A educação não é o único caminho. Ela é um caminho possível, mas não é o único. Existem vários outros. Então, assim, quero agradecer, dizer que, como diz Manuel de Barros, né, eu preciso ser outros. Então, a gente precisa ser outros e outras o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer ao convite, Larissa, agradecer muito mesmo a oportunidade, deixar aqui um abraço forte para todas as pessoas. Sigamos juntos no caminho, temos muito o que fazer, temos muito para poder contribuir para a construção da sociedade, cada um de nós, à sua maneira, né, de forma como o trabalho de formiguinha mesmo, precisamos contribuir, né? Eu tento fazer isso no meu entorno, né? Eu não penso em mudar o mundo, eu penso em mudar primeiro a mim, para mudar depois alguma coisa que está perto, não mudar, mas contribuir para que eu possa trazer ali uma luz para quem quiser ver. Também não é todo mundo que quer, nem todo mundo que tem que ver. Então, por isso eu acredito no trabalho, por exemplo, que eu faço com a Érica Lima, que é o Literatura para Infâncias e Direitos Humanos, eu acredito no Rodas de Leitura, eu acredito no meu trabalho como livreiro, eu acredito no meu trabalho como formador, né, de professores e professoras, no meu trabalho como contador de histórias. Eu acredito que esses trabalhos são todos eles educacionais, são vias, né, são vias aí da educação em que eu posso contribuir de alguma forma para quem quiser. Ninguém é obrigado. É para quem quiser me ouvir e para quem quiser também, né, falar, opa, peraí, deixa eu dar uma oportunidade, deixa eu ouvir isso aqui, deixa eu pensar no que ele falou, se realmente vale a pena. E se não vale a pena, não tem problema, absolutamente, porque eu faço acreditando no que eu faço, mas eu não posso obrigar ninguém a acreditar no que eu faço. Definitivamente não posso. Se eu fizer isso, eu estou sendo
eu estou sendo um tanto quanto autoritário, e eu não acredito nisso, eu não dou conta do autoritarismo. O autoritarismo para mim é algo que para mim não funciona. Se a pessoa for autoritária comigo, eu vou ter problema, porque eu vou responder à altura. Eu não dou conta. Autoritarismo, não. Então, assim, quero deixar um recado, né? Acreditem que é possível, cada um de nós, né, com trabalho de formiguinha, é possível que a gente primeiro mude a gente. Primeiro nós temos que mudar a gente, quebrar os nossos preconceitos, os nossos tabus, para depois pensar em como contribuir para que as outras pessoas possam nos escutar, se elas quiserem. Mas primeiro precisamos nos mudarmos, né? Mudar a mim mesmo, mudar a você mesmo, e isso acontece através de um processo de leitura, de conhecimento, né? Da libertação pelo conhecimento, da libertação pela leitura, pela literatura. A literatura ela pode nos libertar em muitas nossas amarras, ela nos liberta. Então, eu quero deixar esse recado, agradecer imensamente, né? Espero que tenha sido aí proveitoso para quem está ouvindo, e dizer que quem quiser também me seguir nas redes sociais, ler é criar asas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Ler é criar asas. É só clicar lá no Instagram, colocar no Instagram, colocar no YouTube, vai me achar nas redes sociais para acompanhar meu trabalho, quem quiser e quem se interessar. Obrigado, viu, Larissa? Nada, eu que te agradeço por nossa conversa. Espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Fazer outras parcerias aí, né? E foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Sei que foi um pouco em cima da hora. Desculpe mais uma vez, né? Mas me senti muito honrada por você ter aceitado. E os, sua fala aí sobre os professores também foi sensacional. Às vezes os pais confundem, sim, né, que o educador tem que, às vezes, tem que o educador, né, tem que fazer o papel de pai e mãe na escola, e às vezes os papéis são trocados, e isso prejudica muito, né, porque os professores também ficam sobrecarregados, né, e nessa pandemia isso aconteceu. Eu estou fazendo uma pesquisa científica sobre esse tema, e é bem complicado, porque os professores estão com uma psico bem puxada, alguns aumentos de depressão, ansiedade, crise do pânico. Então, a gente tem que olhar o lado dos professores. E muitas das vezes não é olhado, né? Infelizmente. E foi muito bom, muito obrigada. Né? Que Deus te abençoe. E até a próxima, viu? Tchau. Obrigado, Larissa. Obrigado mesmo.